Bom dia, a paz do Senhor, um ótimo sábado para você. Estamos mais uma vez aqui pelo esse canal para poder transmitir uma palavra da parte de Deus para você. Você que neste dia de sábado está conosco, eu quero neste dia trazer uma palavra que está inserido no livro de Neemias, no capítulo 1. É uma palavra bem conhecida para todos e nós queremos se expressar nesta manhã conforme Deus assim o permitir. A palavra de Deus diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quileu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, 20º estado em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4 diz: e sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus queridos, aqui nos mostra uma passagem na Bíblia Sagrada, no livro de Neemias, da qual aqui ele narra que estava no ano de Quileu. O ano de Quileu, ou seja, o mês de Quileu, no grego, na Bíblia, no original, Quileu é mês de dezembro. Então era o mês de dezembro, era como se fosse o Natal, era o fim de ano. E ali eles costumavam receber visitantes que vinham para poder passar o Natal, a virada de ano, todos juntos, como uma família. E diz a Bíblia que ali veio também Anani, um de meus irmãos. Ele dizendo, Neemias dizendo, um dos meus irmãos, e alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Foi uma das perguntas que Neemias fez para Anani. Como ele retrata, ele diz, um dos meus irmãos. Irmãos, que eu quero lhe dizer nesta manhã, que aqui na Bíblia Sagrada, quando Neemias se expressa, meu irmão, é como eu posso dizer, meu irmão, você é meu irmão. E aqui quando Neemias recebe o seu irmão, os seus irmãos, aí ele procura notícia de Jerusalém, como era que estava. E ali agora Anani relata para ele o que tinha acontecido a respeito de Jerusalém. Aí no versículo 3 diz: e disseram
e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém, fendidos, ou seja, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Aí veja o que aconteceu no versículo 4. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Agora veja, queridos, que aqui no versículo 4, ele diz assim: assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Agora eu quero trazer aqui no capítulo 2, versículo 1, que diz: sucedeu, pois, no ano de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Veja que aqui diz que sucedeu no mês de Nissan. O mês de Nissan, também no grego, no original da Bíblia, significa mês de março. Mês de março. Então, veja que sucedeu no mês de Quileu. Mês de Quileu, dezembro. Agora aqui nós encontramos Neemias diante do rei, depois de tudo que aconteceu, já era no mês de Nissan. O mês de Nissan é mês de março. Mês de março. Agora veja, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses. Dezembro, fevereiro, janeiro, março. 4 meses que Neemias ele estava orando a Deus. Aqui diz que ele dizia e diz: e sucedeu que, ouvindo, assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Que alguns dias foram esses? 4 meses. 4 meses quer dizer que ele orou por mais de 90 dias. 4 meses, 2 meses, 60 dias, 6 e 6, 12. 120 dias Neemias estava orando a Deus e lamentando. Aí precisamos ver na Bíblia Sagrada, muitas vezes nós lemos e passamos por cima e não entendemos às vezes. O mês de Quileu era o mês de dezembro. Já no capítulo 2 diz mês de Nissan, então mês de março. Então Neemias diz que chorou e lamentou por alguns dias. Alguns dias. Que dias foram esses? Foram 4 meses ele orando e jejuando a Deus por Jerusalém. Veja que muitas vezes recebemos uma notícia que muda a minha e a tua vida. Neemias, ele estava no palácio real, ele trabalhava como que a Bíblia diz aqui no capítulo 1, versículo 11. Veja só em que trabalhava Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos aos meus ouvidos, a oração do teu servo, e a oração do teu servo, que desejam temer ao teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dai graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias disse: então era eu
copeiro do rei. Neemias, a profissão de Neemias era ser somente copeiro do rei. Então veja que Neemias, ali no Palácio Real, ele exercia uma profissão, ele trabalhava como copeiro do rei. Ele era um dos que provava as primeiras refeições do rei, antes que o rei comesse, para que não fosse envenenado a comida ou a bebida. Neemias provava. Era uma responsabilidade grande que Neemias tinha. E aqui aconteceu que Neemias, ele estava totalmente bem, mas seus irmãos veio e lhe trouxeram uma notícia. E esta notícia fez com que ele mudasse completamente o seu modo de viver. Um impacto, uma notícia, quando nós recebemos de uma família que está distante. Veja que Neemias aqui, ele soube de Jerusalém. Neemias nem conhecia Jerusalém. Neemias, ele não conhecia Jerusalém direito, ele não era de Jerusalém. Então veja que Neemias, ele não conhecia Jerusalém. Jerusalém estava cerca de 1.500 quilômetros de onde Neemias estava. Ele não conhecia. Mas agora aquela notícia, quando ele recebeu do seu povo, porque ele tinha o povo, e veja que ele chama Anani de meu irmão, Agora veja que no capítulo 2, ele estava diante do rei, porque ele servia sempre o rei. Aí disse aqui, sucedeu pois no mês de Nissan, no ano 20º do rei Atraxesse, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Neemias diz que nunca estava servindo ao rei triste como ele estava. Neemias, ele tomou para si como se fosse uma empatia. Ele tomou para si todas as dores do povo de Jerusalém, uma empatia. Então veja que Neemias ficou triste, ainda estava triste depois de 4 meses, orando, jejuando a Deus, pedindo direção a Deus, pedindo a Deus que tomasse uma providência. E você pode ver que ele mesmo fala que aqui no versículo 11 diz, Senhor, ele orando ao Senhor, Senhor, esteja pois atento aos teus ouvidos, a oração do teu servo. Veja que ele estava orando ao Senhor. Ah, Senhor, esteja pois atento os teus ouvidos, a oração do teu servo, e a oração do teu servo que deseja temer ao teu nome. Disse Neemias, deseja temer. Olha, Senhor, eu desejo temer ao teu nome. Será que nesta manhã desse sábado, você diz isso para o Senhor, ou na sua oração, você disse ao Senhor que deseja temer ao seu nome? Neemias aqui fala, olha, Senhor, eu desejo temer ao teu nome e fazer prosperar hoje o teu, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Neemias era temente a Deus. Neemias orava ao Senhor. Mas Neemias estava triste. Ele diz que, porém, nunca esteve diante do rei, servindo a ele, com tanta tristeza. Vejamos o que diz o versículo 2 do capítulo 2. Veja o que diz. E o rei disse, porque está triste o teu coração? Porque está triste o teu rosto? Pois não estás doente.
Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Veja que o rei notou que Neemias não estava bem. O rei notou que Neemias não estava bem, que sempre Neemias servia o rei e com o coração, com semblante alegre. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto fica formoseado. Nosso coração, ele quando está alegre, o rosto fica formoseado. Mas Neemias não estava assim desse jeito. Neemias estava temeroso, Neemias estava triste o coração. E o rei percebeu isso em Neemias. Muitas pessoas percebem em você. Quando muitas vezes você está triste, a sua alma está triste, quando você está sentindo algo, você transmite isso para alguém que está próximo a você. E veja que Neemias estava naquele momento triste, e o rei percebeu que ele estava triste. Aí o rei pergunta no versículo 2, e o rei disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Neemias diz: então eu temi muito em grande maneira, quando o rei, o seu chefe, o seu rei, o pergunta: por que está triste o teu coração? Agora, nesta manhã, eu pergunto para você: como é que está triste o teu coração? Por que está triste o teu coração? O que está acontecendo na tua vida? O que está acontecendo na tua família? O que está triste o teu coração? Porque recebeste alguma notícia? Não sei qual a notícia que recebeste, se foi ruim, se foi boa. Por que está triste o teu coração? Por quê? Deus, ele usa aqui o próprio rei Atraxés para perguntar para Neemias. É como se Deus nesta manhã estivesse usando a minha boca para poder te falar e poder perguntar para você: por que está triste hoje o teu coração? Por que está triste? Não me responda, responda isso para Deus, porque Ele é que conhece você e Ele é quem quer saber por que está triste o teu coração. Ora, Deus sabia o que Neemias estava sentindo. Deus sabia, porque Neemias orou. Passou 4 meses orando, buscando ao Senhor, mas o rei não sabia. O rei estava ali recebendo de Neemias agora a sua refeição. E agora o rei nota aí Neemias que ele estava triste. Aí Neemias no capítulo 3 diz: e o rei disse ao rei, viva, ó rei, o rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Veja que Neemias agora ele faz um relato. Neemias agora abriu o seu coração, a sua boca, e agora falou para o rei que queria saber o porquê o coração dele estava triste. Aí ele disse assim: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto? Como não estaria triste o meu rosto? Estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida suas portas a fogo. Quando Neemias disse assim, os meus pais, ele estava falando do pai Abraão, pai Isaac, Jacó. É essa sua descendência. Era a descendência de Neemias. Não quer dizer que era o pai dele
que saiu da estranha da sua mãe, não era o pai biológico, mas sim o pai do céu, Deus. Então, o pai, aquele que tinha a sua genealogia, o pai que era Isaac, era Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles morreram e ali foram sepultados naquela cidade. Então, Neemias agora estava aqui explicando para o rei. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas. Veja que Neemias, ele agora abre o seu coração. Neemias agora, ele está como se estivesse agora descarregando para o rei Artaxerxes o que estava lhe afetando o seu semblante, o seu rosto, que estava triste. Neemias estava desabafando. É muito bom quando nós encontramos um amigo. E ali estava um amigo de Neemias, o rei Artaxerxes. Ele estava agora desabafando, porque muitas vezes estamos tristes, muitas vezes estamos com algo dentro de nós preso, que precisamos contar para alguém. E nós às vezes não encontramos alguém para podermos desabafar, para poder tirar essa tristeza que invade o teu coração. Mas naquele momento o rei Artaxerxes, ele gostaria de ouvir. Ele queria ouvir de Neemias, porque Neemias estava daquele jeito. Radacaço de Fulgana. Como está? Por que está triste o teu coração? Será que tu já encontraste alguém para poder tirar isto que tem dentro de você? Neemias passou 4 meses orando, 4 meses jejuando, mas ainda 4 meses foram pouco para ele poder ainda se contentar, para ele poder agora se alegrar, que não tinha alegria mais, estava triste o seu coração, porque uma notícia pode modificar a sua vida, como modificou a vida de Neemias. Uma notícia que alguém o traga, ou que faça você ter conhecimento, modifica muito a sua vida. Neemias houve a vida dele modificada. Vejamos que diz o versículo 4 do capítulo 2 de Neemias. E o rei me disse: que me pedes agora? O rei pergunta a Neemias. Neemias não estava pedindo nada, ele nem pediu. Mas o rei, como um amigo, ele diz no versículo 4: e o rei me disse: que me pedes agora? Aí tem uma interrogação. Então orei ao Deus do céu. Veja que o rei, ele pergunta: que me pedes agora? Aí vem uma interrogação. Aí começa Neemias a dizer: então orei ao Deus do céu. Neemias, ele não falou precipitadamente o que queria, porque o rei ele era muito amigo de Neemias. E ele perguntou: que me pedes agora? Ou como se dissesse: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres agora? Deus te pergunta nesta manhã desse sábado: o que tu queres agora? Por que teu coração está triste? Por que está triste o teu semblante? Aí faz aqui o rei dizendo: o que tu queres agora? O que tu queres? Neemias não abriu a sua boca para poder pedir algo ao rei, mas diz a palavra de Deus que ele diz assim: então orei
ao Deus do céu. Primeiro Elias, ou seja, Neemias, ele foi orar ao Deus do céu para poder dar uma resposta ao rei. E diz o versículo 5, e disse ao rei, se é do teu agrado, do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu o edifique. Só foi isso que Neemias pediu. Neemias disse, se é do teu agrado, do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença. Veja que Neemias diz, se eu sou aceito na tua presença, peço-te que me envie ajudar. Ele pediu para que o rei enviasse ele ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu o edifique. Neemias, ele tomou uma decisão, 4 meses orando ao Senhor, pedindo o que Deus desse uma resposta para ele, e agora ele teve uma resposta para poder dar ao rei. Com certeza ele pediu ao rei, para que pediu a Deus, para quando o rei o visse e lhe perguntasse alguma coisa, ele pudesse ter uma resposta, ele pudesse ter como falar o que sentia ao rei, e poder perguntar ao rei, e dar-lhe uma resposta para ele. Tem muitas pessoas que não oram a Deus, e gostam de pedir logo as coisas de imediato, precipitadamente. Não se precipite. Não se precipite quando tem uma oportunidade, quando Deus te dá uma oportunidade. Às vezes a oportunidade é única. É única. Neemias teve aquela oportunidade de ser recebido pelo rei, de ter uma oportunidade de o rei falar com ele, e agora o rei o pergunta o que ele quer, e ele agora fala, se é do teu agrado, o teu servo aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar. Ele estava pedindo para o rei enviar-lhe ajudar. Aí veja no versículo 6 que diz, então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, veja que a rainha do rei estava sentada junto a ele. Quando durar a tua viagem? Quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apostando-lhe eu em certo tempo. Ele não disse o tempo, não disse quando. O rei lhe perguntou, quando e quanto durará a tua viagem? O rei perguntou a Neemias, quanto tempo durará a tua viagem? Quanto tempo durará a tua viagem? E quando voltarás? E quando voltarás? O rei perguntou para Neemias, quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Então disse Neemias, envia-me, apontando-lhe em um certo tempo. Ele não falou o tempo que duraria naquele lugar, mas ele disse um certo tempo. Deus tem o seu tempo determinado.
Então Deus tem o seu tempo. Neemias estava pedindo ao rei para lhe enviar a ajudar. A terra dos seus pais, a terra que foi assolada, a terra que estava cativo aos seus irmãos, à sua família. Então aqui, aquela cidade onde seus pais, Isaac, Abraão, Jacó, havia sido sepultado, ele queria edificar, ele queria novamente construir. Então o rei, ele que gostava, era amigo de Neemias, ele pergunta: quanto tempo tu vai ficar ausente do palácio real? Quando é que tu vai voltar novamente, Neemias? Neemias disse: um certo tempo. Ele não disse quanto tempo duraria, porque a cidade, o lugar, ele não conhecia. Ele estava a mais de 1.500 quilômetros da cidade de onde ele estava. Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias não conhecia. Então ele também não sabia quanto tempo ele ia gastar para poder trabalhar, para poder edificar o local. As portas da cidade que foram derrubadas, as portas da cidade que foram queimadas, os muros que foram derrubados, Neemias não sabia. Então disse o rei, estando a rainha assentada junto a ele. Estava a rainha assentada junto ao rei. Veja que a companheira do rei estava ao seu lado. Sempre ao seu lado. Era uma fidelidade de a sua companheira estar ao lado do rei. Sempre ali no palácio real, tinha uma fidelidade do rei estar junto à sua rainha. E a rainha sempre está ao lado do seu rei. Isso é muito importante dentro de um lar. Isso é muito importante dentro de uma família. A fidelidade. Fidelidade. Tudo a rainha estava presente. Tudo a rainha estava sabendo do que estava acontecendo dentro do palácio real. Tudo a rainha estava sabendo o que estava acontecendo com os seus criados, com os seus servos. Porque ali estava sempre diante do rei. Estava sempre acompanhando o rei. Sempre estava ao lado do seu rei. Estava em fidelidade.